noite a todos, sejam bem-vindos novamente aos estúdios aqui da TV Êxito e dessa vez nós estamos com o professor José Ricardo Carrozzi. Ele é advogado, sócio do escritório Neto e Oliveira, Advogados Associados em São Paulo, é mestre em Direito e professor de Direito de Família e Sucessões, né, professor da Universidade São Judas Tadeu. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Professor, vamos falar um pouquinho hoje sobre a emenda 66 de 2010. Quais foram as principais mudanças que essa emenda trouxe hoje para o direito de família? Essa emenda, apesar da simplicidade do seu texto, que ela prevê que o casamento ele termina pelo divórcio, se entende que ela retirou do cenário do direito o critério de tempo, porque antes nós tínhamos... para o divórcio direto, 2 anos de separação de fato, ou seja, sem decisão do juiz como requisito para que eu pedisse o divórcio, ou 1 ano de separação judicial para que eu conseguisse converter a separação em divórcio. Essa foi a primeira mudança, porque ela não prevê tempo nenhum, então hoje não se exige. Com 1 mês de casamento eu consigo ajuizar uma ação de divórcio. Outra mudança significativa é retirar também o requisito culpa para um divórcio litigioso. Então, hoje eu não trabalho com o aspecto culpa para que eu consiga, com ela, caracterizar o fim da ruptura afetiva entre aquele casal. Então, a gente fundamenta que hoje o divórcio é um direito potestativo, ou seja, obrigatório, sem defesa. O divórcio ele sai hoje a qualquer custo. Essas foram as principais mudanças, até porque se ficava por anos tentando caracterizar a culpa de um cônjuge, ou afinal não conseguia caracterizar essa culpa e não tinha decisão nenhuma, ou se chegava à conclusão às vezes que a culpa era dos dois, do marido e da esposa. Até aí já um bom longo tempo. Anos de duração, fora também o desgaste emocional, porque os assuntos que eram debatidos no processo eram assuntos extremamente íntimos, né? E para caracterizar a culpa, casal, exatamente. E por conta da dignidade da pessoa humana, isso saiu do cenário jurídico. Muito interessante, bacana. Então fica aquela discussão se existe ou não a separação judicial após a emenda. A discussão ela existe porque a emenda ela não foi expressa. Ela prevê que o casamento termina com o divórcio, né? Eu tenho o fim do vínculo matrimonial através do divórcio. Mas ela não falou nada sobre a separação. A separação não foi citada. Não. A separação chamada litigiosa é pacífico que ela não existe mais. Sei. Porque eu exigi a culpa, então não posso mais trabalhar com culpa, então ela não existe mais. Nós tínhamos uma outra que é a separação falência, que era 1 ano de separação de fato, como requisito tempo também foi retirado, não se cogita a sua existência. E a separação que tem como fundamento a doença grave do outro cônjuge mental, que também não é mais utilizado, nem era mais utilizado nos meios jurídicos. Fica ainda a separação consensual. Olha só. Por conta disso, por conta da separação consensual e também não haver a prisão expressa, existe uma boa parcela da doutrina que entende que ela ainda é possível, até porque o direito civil tem como fundamento a liberdade dos direitos, né? Esse dispositivo. Recentemente, na 5ª jornada do estudo de direito civil, dos tribunais superiores, nós temos o enunciado 514, que menciona expressamente a possibilidade da separação. Os cartórios de notas, hoje você pode fazer a separação também extrajudicial, né? Se é amigável, se não tiver interesse de incapazes, você pode fazer no cartório. E os cartórios de nota, vários tabeliões, são adeptos à possibilidade da separação e fazem a separação. Óbvio que você pode encontrar tabelião que é resistente e adepto à teoria que não existe mais a separação. Mas existem cartórios que fazem sem nenhum óbice ao interesse das partes. Até porque às vezes podem ser que eles não estejam ainda muito maduros para o aspecto de se querem terminar ou não o vínculo entre eles, separam para resguardar direitos, e se for o caso depois podem até voltar, né? Podem voltar, ter a vida marital, e aí basta anular aquela escritura. Comum, né? A gente vê. Então essa é a grande celeuma. Sinceramente, eu sou adepto à corrente que a separação consensual ainda é possível. As outras não mais.
bacana. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua entrevista. Obrigado, até Bom outro retorno encontro. a São Paulo. Obrigado.